Nós vamos ler um texto bíblico, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi, preciso ver se trabalham bem, peço que me desculpe. E o outro disse: acabei de casar, por isso não posso ir. O empregado voltou, contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas, pelos becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas, pelos caminhos, e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui nessa noite, é uma alegria muito grande, mesmo com o frio. Eu não sou fã de frio, eu prefiro bem mais o calor, né? Alguns preferem o frio, mas graças a Deus pelas nossas diferenças, porque eu não gosto do frio, não. No comecinho desse mês, eu estive num congresso na Universidade da Família. O congresso se chama Um Lugar para Todos. E aí, quando eu fui, eu tive que ir sozinho, a Amanda não pôde me acompanhar. Então eu aproveitei o tempo dirigindo para ouvir muita coisa. Eu sou do tipo que quando eu gosto de uma música, eu começo a ouvir ela e eu ouço ela diversas vezes. Então, depois que eu ouço 50 vezes, eu me canso e eu passo a ouvir outra coisa. Então normalmente eu ouço mais pregações, reflexões do que música em si. E aí eu estava indo para lá e eu me deparei com um vídeo no YouTube, que você pode assistir se você quiser, do pastor Marco Teles, se chama Ainda Há Lugar. O vídeo se chama Ainda Há Lugar. Quando eu cheguei no congresso, houveram diversas programações e foi maravilhoso, foi um tempo muito bom. Uma das ministrações, quando eu vi na programação, era com um professor de teologia. E aí, naturalmente, a expectativa no nosso coração, quando vai ouvir um professor de teologia, é que lógico que essa pessoa vai ter um conhecimento amplo, mas, pelo menos no meu caso, né, a gente não espera uma unção, um toque sobrenatural. Sinceramente, o que eu percebo é que as pessoas, às vezes, quando se aprofundam no conhecimento, muitas vezes ficam mais frios, né? São várias questões que envolvem, mas esse é o julgamento que normalmente a gente faz. Quando eu estava ouvindo o professor, fiquei surpreso, porque eu não parava de chorar, e aquilo me tocando, e muitas pessoas sendo tocadas, e aí tinha algumas pessoas próximas a mim, assim. O congresso reunia igrejas de diversas formas de pensamento. Então alguns nem criam nos dons do Espírito Santo, e algumas pessoas próximas a mim, assim, falando em línguas. Então foi um momento muito prazeroso, da presença de Deus. E qual foi o texto que ele pregou em uma das ministrações? Esse texto que eu acabei de ler. Então eu fui influenciado duplamente para em algum momento trazer essa palavra, e eu gostaria de compartilhar com vocês. O contexto é o seguinte: Jesus foi convidado para jantar na casa de um homem importante, um homem rico, um fariseu. Isso era uma prática comum de Israel na época, no Shabat, o dia de descanso. Eles convidavam outras pessoas para estar na sua casa, e Jesus foi o convidado. Na porta dessa casa, desse homem rico, tinha um homem doente. O problema que ele tinha, é até um nome esquisito, ele era
hidrópico. É diferente o nome, né? Ele acumulava líquido em algumas regiões do corpo, no abdômen e nos ombros. Normalmente era nessas regiões. As pessoas que eram convidadas para essa casa do homem importante, o homem rico, também eram pessoas importantes, também eram pessoas ricas. Então todas essas pessoas passaram por esse homem doente e entraram na casa. Quando Jesus entrou, e Jesus era o convidado principal, era a atração principal, todo mundo queria ouvir Jesus, havia muita curiosidade na época. Nem todos estavam crendo em Jesus. A maioria daqueles ali estavam tentando de alguma forma curiosa ouvir o que Jesus, talvez pegar Jesus em alguma palavra, um tropeço de alguma coisa que ele iria dizer. Aí Jesus viu aquela situação e as pessoas se empurrando, querendo escolher os melhores lugares para se sentar à mesa. E aí Jesus olha para eles e diz: é lícito na nossa lei curar alguém no sábado? É permitido? O que vocês acham? Porque todo mundo passou pelo homem doente. Todo mundo. Vocês acham que é lícito, é permitido? Silêncio absoluto, ninguém disse nada. Jesus foi até o homem e o curou, imediatamente. O homem foi curado instantaneamente. Quando Jesus voltou, ele começa a falar com os fariseus, com as pessoas, com os convidados, homens importantes, homens ricos. Aí ele diz assim: olha, quando vocês forem convidados para alguma coisa, para uma festa, para um casamento, não fiquem escolhendo os melhores lugares. Pode ser que vocês sejam até envergonhados. Quem sabe vocês chegam no casamento, aí vocês vão, sentam nas primeiras fileiras, para quem chegou cedo, aí chega a organização da festa, os familiares, e dizem: olha, esse lugar aqui está reservado para essas pessoas. Aí você tem que se levantar e sentar na segunda, na terceira. Olha que interessante que Jesus está dizendo para eles. Sente-se lá na última. Porque se você sentar na última e os convidados chegarem, e os organizadores da festa chegarem e disserem o seguinte: olha, o lugar que você está não é apropriado para você, sente mais para frente. Então você vai ser honrado. Outra coisa, quando você for fazer uma festa, um jantar, não fique convidando somente as pessoas que você quer algo em troca. Era uma prática deles. Como eles queriam estar presentes em todos esses jantares que a alta sociedade fazia, então eles naturalmente convidavam todas essas pessoas que normalmente ofereciam jantares, para que essas pessoas se sentissem na obrigação de convidá-los novamente. Aí Jesus disse: não, convide as pessoas que não conseguem retribuir o favor de vocês. Deem a quem não consegue retribuir. É melhor, é mais vantajoso. Aí uma das pessoas diz: eu acho que vai ser muito bom sentar na mesa do reino, né? Sentar na mesa, quando Deus estabeleceu o seu reino, vai ser maravilhoso sentar na mesa. Aí Jesus conta a história, a parábola que a gente acabou de ler. Jesus contava muitas coisas por parábolas, ele explicava muita coisa dessa forma. E aí ele começa a dizer: olha, certo homem rico, importante, ele marca uma festa, um grande banquete. Essas pessoas ricas, quando marcavam eventos assim, haviam 2 convites. O primeiro convite era feito com antecedência, para os convidados se prepararem. Todo mundo tinha que se preparar. No dia da festa, nas vésperas, minutos, horas antes, um dos empregados ia junto com uma comitiva na casa dos convidados, anunciando: ei, a hora chegou, a festa chegou. Chegou o momento. Essa comitiva normalmente já tinha dança, já tinha o pessoal tocando música. Às vezes eles serviam alguma coisa, um vinho, para que os convidados já fossem experimentando, entendendo a dimensão da festa. Que festa importante, que festa de um homem rico, que banquete maravilhoso que vai ser servido. Para a surpresa de todos que estavam ouvindo, Jesus diz que o primeiro grupo se negou a estar presente no banquete. Todo mundo que naturalmente era convidado para estar em jantares, convidado para estar em festas, em banquetes, e eles não negavam, porque eles queriam estar. Lembre, no começo do texto, eles estão brigando, dando cotovelada para ver quem senta no melhor lugar. Aí Jesus diz: teve um grupo que não quis ir. Não parece fazer sentido. A primeira pessoa que esse empregado fala, diz: olha, chegou a hora da festa. Aí o homem diz: olha, eu comprei um sítio e eu preciso ir vê-lo,
preciso ver esse sítio, ver se a terra é boa. Há uma distância social e temporal dessa história. Para nós não parece fazer muito sentido. Mas para quem estava ali ouvindo essa história, eles riram. Por quê? Porque judeu sempre foi muito bom de negócio. Não de hoje, sempre foi historicamente. Hoje em dia a gente compra coisas pela internet. Principalmente depois da pandemia, houve um boom nesse movimento. As pessoas passaram a comprar muito pela internet. Mas naquela época ninguém comprava nada sem ver. Então quando Jesus diz que as primeiras pessoas que foram lembradas do convite que já havia sido feito, e eles se negaram a estar porque haviam comprado um sítio e iriam vê-lo, aí as pessoas, comprou sem ver o sítio, sem experimentar, como assim? Então, para quem está ouvindo naquela época, essa história é cômica, é engraçada. Eles riram. Comprou sem ver o sítio. Essa pessoa é tão cínica que é até educada. Peça desculpas. Diga, pede desculpa. Fala que, não vai dar porque eu vou ver o sítio que eu comprei. Aí, o empregado continua com a comitiva e vai para a segunda pessoa. Olha, chegou o momento da festa. Olha só o pessoal dançando aqui, música tocando. Olha a bebida, chegou o dia que está combinado, que você foi convidado. Comprei 5 juntas de boi e eu vou ter que experimentar essas juntas. Outra desculpa. Outro riso na mesa. O pessoal ri de novo. Comprou 5 juntas de boi sem ver, sem experimentar. Vai experimentar agora? Que dia está rolando essa festa? Era de noite? Qual era o horário? Agora vai experimentar 5 juntas de boi? Naturalmente houve um riso entre as pessoas. A primeira pessoa que nega é uma pessoa que fala de uma posse. Eu vou estar ocupado com a minha propriedade. Esse segundo fala de algo do trabalho. Pode ser uma tecnologia, mas diz respeito ao trabalho. Estou ocupado com o meu trabalho. Não posso ir para esse grande banquete. A terceira pessoa que nega é a pessoa que, quando nega, causa o maior riso entre os ouvintes. O pessoal acha cômico, muito engraçado. Por quê? Ele diz, olha, chegou o dia da festa. Chegou o banquete. Aí a pessoa, olha, a gente não pode, porque a gente acabou de se casar. Acabamos de nos casar, a gente não pode ir. Aí, na mesa, todo mundo riu. Não faz nenhum sentido. O judeu, naturalmente, ele é muito festeiro. Tinha muitas festas. Todas as celebrações que eles faziam para Deus eram festas, Eles cantavam, eles dançavam. Então, naturalmente, o contexto do judeu, daquela cultura, como eu disse, existe, para eu contar para vocês hoje isso, existe um afastamento temporal e existe um afastamento cultural. Que dia que você foi lembrado na data de alguma festa, que você tinha que ir para a festa? Que dia que você foi recepcionado na sua casa, alguém foi lá e lembrou você, hoje é o dia. Não, isso não acontece na nossa cultura. Mas para eles acontecia. Ter casais, recém-casados, em alguma festa era um prazer, era um orgulho. Por quê? Porque eles ainda estavam comemorando, ainda estavam festejando, celebrando. Então essas pessoas alegravam ainda mais a festa. As festas que tinham muitos casais recém-casados, era maravilhoso. Tinham casais que se vestiam até 1 ano com as roupas das bodas, para mostrar, a gente casou recentemente, a gente está feliz, a gente está comemorando, é uma vitória para nós. O noivo tinha que gastar dinheiro para se casar, a noiva era preparada, a infância, a juventude, para se casar. Quando Jesus diz que aquela pessoa se negou a estar no banquete porque havia se casado, todo mundo falou, mas não é possível. É impossível, essa desculpa não cola. É tão interessante que a primeira pessoa do sítio pediu desculpas. E a segunda pessoa das 5 juntas de boi pediu desculpa também. Esse que casou nem pediu desculpa. Nem teve desculpa. O empregado volta frustrado para a grande propriedade, para o local onde havia a festa. Imagine tudo sendo preparado, tudo sendo organizado. Buffet,
pessoal servindo, garçons, música ao vivo. Gente, é um grande banquete, é uma festa de um homem rico. Tudo sendo preparado e cadê os convidados? Ninguém quis vir. Está todo mundo cheio de desculpas. A pergunta que eu faço para você é: quais são as desculpas que você desenvolve, que você oferece para Deus ou para outras pessoas, para não participar dos grandes banquetes que Deus oferece para você? Existem banquetes espirituais. Culto, por exemplo, é um banquete. Você pode ser servido, alimentado. É muito ruim perder um culto. As pessoas perdem com naturalidade os cultos. Tem pessoas que perdem hoje com naturalidade o culto de Santa Ceia. Quando eu era criança, adolescente, ouvi que Gente, a gente tinha que pedir perdão quando faltava no culto de Santa Ceia. Hoje as pessoas naturalmente trocam por razões insignificantes. São tantos banquetes oferecidos a nós, espirituais, e a gente inventa desculpas. Ah, mas eu tenho que estar em tal lugar. E de repente, quem ouve, está com o mesmo ar, sabe, de sorriso, achando, mas que desculpa tola que essa pessoa está dando, da mesma forma que estava acontecendo naquela oportunidade. Não só isso, a vida naturalmente oferece ótimos banquetes para a gente viver. E muitas vezes a gente está focado em distrações. Se essa pessoa comprou o sítio, até acho que é só uma desculpa, mas se ela comprou o sítio, ela deixou de participar de um grande evento, de um evento importante, que traria muita felicidade, satisfação para ela, deixou de participar por causa de uma propriedade. O outro por causa do trabalho, e o outro por causa do casamento. O que isso nos faz pensar? Quantas coisas importantes a gente deixa de experimentar, a gente deixa de participar, por causa do trabalho, por causa de uma propriedade que você comprou, às vezes de um carro, e você financiou, às vezes até sem poder, e aí você precisa trabalhar muito mais do que deveria, e você não tem tempo com os filhos, não tem tempo com a família. Estar com a família é um grande banquete. Estar com os filhos é um grande banquete. Eu vou ser sincero com vocês, eu tenho 2 filhos, um de 4 anos e um de 2 anos. Eu fico impressionado como o tempo passa rapidamente. Eu pego o João no colo, o João está com 24 quilos. Meu Deus, cadê meu bebezinho? Cadê meu bebê? Crescendo, falando, se comunicando, se expressando. O José, eu falei aqui outro dia, parece um Indiana Jones, subindo nas coisas. Outro dia eu peguei ele aqui em cima da grade aqui. Jesus, que isso, o tempo passando. Quantas vezes a gente está dando desculpas e deixando de participar de muita coisa boa que a vida está proporcionando para nós, que Jesus está entregando para a gente. Sinceramente, quanto tempo a gente investe no celular, nas redes sociais? Às vezes o filho está do lado também, está também nas redes sociais. E a gente está deixando esse tempo passar. Outro dia eu ouvi uma frase, mexeu comigo. Vai ter um dia que vai ser o último dia que você vai pegar seu filho no colo. E você não vai saber. Não vai ter uma celebração, não vai ter uma cerimônia, mas vai ser a última vez que ele vai crescer. E isso pode ser que já tenha acontecido com você. Já aconteceu. O Everson, e o tempo perdido? O que perdeu, passou, passou. É daqui para frente. Meu filho tem 50 anos. Então, existe uma forma de aproveitar essa oportunidade agora. Existem grandes banquetes sendo oferecidos para todos nós. De repente, o que está sendo oferecido para você e você está negando é a salvação em Cristo Jesus. Quantas vezes são feitos convites? Você conhece a palavra. Você ouve louvores, você conhece, você sabe citar textos bíblicos. Mas aí você é cheio de desculpas. Ah, mas eu preciso trabalhar. Ah, mas eu preciso casar. Eu preciso estudar. E eu preciso não sei o quê. E eu preciso tantas coisas. E aí o grande banquete vai passar. Quando aquele empregado disse para o seu senhor: olha, nenhum convidado quis vir. Aí ele disse: então vocês vão pelos becos, pelas esquinas, e vocês vão trazer os pobres, os aleijados, os coxos, os enfermos,
Os cegos são essas pessoas que vão trazer para o banquete desse homem rico, dessa majestade. Eu fico imaginando a cara dos fariseus ouvindo isso. Como é que é? Quem é que esse homem convidou, mandou chamar agora? Pobre? Cego? Aleijado? Por um grande banquete de uma pessoa importante? Automaticamente, eu acredito que a fisionomia deles já vai mudando. Porque enquanto eles estavam rindo, acreditando que a piada era de outras pessoas, estava sendo engraçado. Quando a piada começa a virar para eles, a fisionomia já vai mudando. Rosto sisudo, franzina a testa. Como é que é? Chamou os pobres. O interessante é que para o primeiro grupo, o empregado deveria dizer: venham, é um convite. A palavra no grego, vinde, é erchomai. Eu não sei pronunciar adequadamente, mas o que a palavra quer dizer é um convite mesmo. Vamos. Agora, para esse grupo de doentes, de coxos, de deficientes, é um verbo diferente. O verbo é eisago. Esse verbo indica contato físico. Enquanto para o primeiro grupo era para dizer venha, para o segundo grupo era traga-os. Traga-os até aqui. Era para direcionar, era para fazer esforço físico. Eu fico imaginando essa turma chegando nesse local. Só de chegar na propriedade já é surpreendente, já é legal, já é sobrenatural. Eu não sei se já aconteceu com você de ir na casa de uma pessoa muito rica. Quando eu trabalho no meu antigo emprego, uma vez eu fui convidado, eu e a Amanda. A gente não tinha filhos ainda. Chegamos na casa de um homem muito rico. A gente não sabia nem o que fazer, nem o que falar. Foi oferecido umas coisas assim para a gente comer. Diferente, sinceramente eu não tenho nem paladar para comer aquilo. Enquanto alguns, oh, que delícia. Eu nem estava achando gostoso. Essa pessoa, que era um cliente da onde a gente trabalhava, ele foi para outro país e ele perguntou para mim: você gosta de café? Eu falei: eu amo café. Mas o café que eu conheço é o café que a gente conhece aqui, do Brasil, né? Que é um grão torrado, carvãozinho, a gente toma suco de carvãozinho, é isso aí. Quando ele trouxe o café, a coloração já era até diferente, o cheiro era gostoso mesmo. Mas quando eu fui tomar, não era bom não. Eu entreguei para o meu pai, falei: pai, esse café aqui é da Alemanha. É, filho, vamos tomar. E não deu certo não. Nem paladar a gente não tinha para tomar aquele café gourmet. Agora imagina os pobres, os aleijados. Imagina eles olhando para a roupa e nós vamos para esse grande banquete. As pessoas quando vão para banquetes, para festas, eles compram roupas. A gente não tem roupa adequada. A gente está mal vestido, a gente está mal cheiroso. A gente está com fome. Aí chega aquela big mesa posta. Pessoal trabalhando, servindo, bebidas, comida. Eu fico imaginando a fisionomia dessas pessoas. Ao mesmo tempo, o esforço do empregado para trazer. Coxo, não tinha cadeira de roda. Teve que pôr na carruagem, teve que trazer no ombro, teve que apoiar, teve um esforço físico. Essa mensagem é para você considerar que, para trazer as pessoas para o grande banquete de Deus, é necessário esforço físico. Vão ter pessoas que vão estar doentes, que vão estar pobres, necessitadas, e você vai ter que ir até eles buscá-los. Quando a gente olha para a história do cristianismo, no nosso país, da nossa igreja, a gente vê pessoas que se esforçaram, que colocaram esforço físico para que outras pessoas ouvissem o amor de Jesus. Para a gente ter a Bíblia em português, pessoas trabalharam muito, incansavelmente, suor derramado, sangue derramado. Os fundadores da nossa igreja foram humilhados, desprezados. Para quem ficou na outra denominação, que não considerava a presença do Espírito Santo com os dons,
humilhavam eles, mas eles tomaram um posicionamento para que esse evangelho chegasse até nós. Todas as pessoas que trabalham, pastores, presbíteros, que ensinam, que pregam, é um esforço. Quem serve, percebe? Os empregados desse grande banquete precisam entender que é necessário esforço físico, trabalho. Esse é o lema para 2025. Mais oração, mais trabalho, para trazer as pessoas, os excluídos, os desprezados, os marginalizados. É necessário esforço, empenho. Quando eles chegam, imagina, essa festa estava muito diferente. Porque uma festa desse naipe, desse tipo, dessa estirpe, eram pessoas de classe, que sabiam comer lentamente e degustar. Eu fico imaginando uma pessoa com fome chegando numa mesona cheia de comida. A mão suja, e vai pegando e pega uma asa de frango e acha que é frango, na verdade é um peru, um avestruz e sei lá, mas que bicho que estava lá sendo assado, sendo oferecido para comer. Que delícia que devia estar. Que festa diferente. Aí o empregado chega para o patrão e diz algo sensacional: patrão, fizemos exatamente o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Tem lugar para mais gente. Esse deve ser sempre o sentimento no nosso coração. Há espaço para mais pessoas. Há espaço para mais pessoas na nossa igreja. Há espaço para mais pessoas no nosso grupo de relacionamento. Às vezes, nós somos seres de relacionamento, naturalmente. Às vezes, receber uma pessoa para nós é tão difícil, não é? Quantos visitantes às vezes estão presentes na nossa igreja e a maioria das pessoas nem cumprimentam? Há espaço, ainda há espaço no seu coração, no seu círculo de amizade, na sua família, na sua igreja tem espaço, ainda há. E aí o patrão, o dono da festa diz: então vocês vão para fora da cidade agora. Quem é que fica para fora da cidade? Foras da lei, ladrões, leprosos. São essas pessoas que ficavam para fora da cidade. Mendigos, pedintes. Essas pessoas estavam lá, excluídas completamente, odiadas. Quando eles chegam, o verbo não é mais o exágo de contato físico. O verbo agora é anagikazo, que significa obrigação. Obrigue-os a vir. Ordene que eles venham. Insista para que eles venham. Eu quero ser sincero com vocês. Hoje, há grupos que não suportam a possibilidade de ouvir o evangelho. Eles não suportam a possibilidade de ouvir a respeito de Jesus. Existe uma divisão tão grande entre nós e algumas pessoas que é semelhante ao que havia na época. Os leprosos não conviviam, por ser uma doença contagiosa, os leprosos não conviviam com os demais cidadãos da cidade. Principalmente a galera do sangue azul, galera rica, não tinha esse convívio. Aí, Jesus diz que esse homem mandou o seu empregado obrigar essas pessoas a virem. Alguns grupos se sentem tão excluídos do meio cristão que será necessário uma insistência. Hoje em dia, a maior parte das igrejas está envolvida na política, politizada. Essa questão, inclusive, gera muita divisão. E algumas pessoas não se sentem aptas para vir para a igreja. Eu vi recentemente um debate, para quem quiser ver, do Dr. Tassos Licurgo. É um cristão, eu não sei se é 20 ateus ou se é 25 ateus, eu sei que é bastante. Naturalmente, você percebe na fala do pessoal um ódio. Quando vai falar do cristianismo, eles falam de determinados pensamentos, de formas como eles entendem. Essas pessoas têm um preconceito tão grande, tão firmado em relação às igrejas, que eles nem passam na frente. Eles se ofendem quando alguém fala de Jesus. Mas esse grande banquete é para essas pessoas também.
para as pessoas que você também nem considera. Alguns a gente gosta, e a gente gostaria de chamar mesmo, que essas pessoas conhecessem Jesus, que essas pessoas desfrutassem melhor a vida. Outros a gente torce, deseja para o mal mesmo, que essas pessoas experimentassem o mal. Só que esse grande banquete é oferecido a todas as pessoas. O interessante é que esses convidados de segunda e terceira classe não tinham nada para oferecer para Jesus, não tinha nada para oferecer para o dono daquela festa. Quem era convidado para banquetes normalmente levava um presente, mas eles não tinham nada para oferecer. E essa é a expressão da graça de Deus. Nós não temos nada para oferecer para Jesus em troca daquilo que Ele fez. Nada. Tudo que recebemos de Jesus é porque Ele nos ama. Não existe mérito na salvação. O mérito é exclusivo do nosso Senhor. Não é porque você é bom, porque você é inteligente, porque você é bem relacionado, ou porque você sabe falar. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com a generosidade do dono do banquete. Quando você olha para o seu ministério e você pensa, Jesus me usa porque eu sei falar, ou porque eu sei cantar, ou porque eu sou bom servo, ou porque eu sou prestativo, ou porque eu sou qualificado, ou porque eu sei bem administrar algo, você está equivocado. Tudo que é feito é exclusivamente pela generosidade daquele que está convidando todas as pessoas para participar de um banquete. É porque Ele é bom, Ele quis chamar, Ele quis convidar. Sabe quem somos? Somos os excluídos, os pobres, os escanteados. Não éramos dignos de nada disso, e Jesus nos convidou. Agora, para a gente encerrar, imagine que você está colocando o óculos de cada pessoa dessa parábola aqui. Imagine que você é um empregado. Coloque o óculos do empregado. O empregado vai até os convidados iniciais, venha com a gente, e eles estão negando, e o empregado vai achar estranho. Que esquisito. Para o segundo grupo, eles precisam de esforço físico. Para o terceiro grupo, eles vão precisar de empatia. Eles vão precisar de paciência, de ouvir ofensa, porque essas pessoas foram tão menosprezadas, tão desprezadas, que agora que é feito um grande convite para um grande banquete, nem eles estão conseguindo receber esse convite direito. Então, se você se vê como sendo um empregado, um servo de Jesus, para convidar as pessoas para esse banquete, você tem que ter esse posicionamento. Se você coloca o óculos do grupo A, do primeiro grupo, daqueles que inventam desculpas, você precisa rever seus conceitos nessa noite. Quais são as desculpas que você inventa para não servir a Jesus? Quais são as desculpas que você inventa para não estar nas reuniões de culto, reuniões de oração, demais reuniões, banquetes que são oferecidos para vocês? Quais são as desculpas que você entrega para não servir a Jesus de forma genuína, verdadeira? Segundo grupo, coloque os óculos de quem é pobre e de quem está escanteado, desprezado, marginalizado, coxo, paralítico. Nunca seria convidado, nunca passa nem perto daquela propriedade. E aí de repente chega alguém com uma boa notícia. Ei, um homem muito rico e generoso está chamando você, vem comigo, apoia aqui. Que ótima notícia. É assim que o Evangelho nos encontra. O terceiro grupo é justamente esses que são odiados, pessoas feridas, que não querem mais nem ter contato com essa ideia de banquete, não querem, estão externamente, fora da cidade. O único óculos que não dá para a gente vestir é o óculos do dono da festa. Muitas pessoas querem vestir esse óculos, dizer quem é digno, quem não é digno, quem pode, quem não pode. Tudo que acontece na nossa vida é pela generosidade do dono desse grande banquete. Há uma promessa de que haverá uma grande festa, um banquete sobrenatural, nunca visto. Eu disse nessa mensagem que tem muita coisa boa acontecendo ainda em vida, sim, mas haverá um tempo em que haverá uma festa, e todos aqueles que aceitarem esse convite estarão sentados na mesa. Eu quero dar uma boa notícia para você. Você está vivo, você está me ouvindo, e Jesus está chamando você, vem participar dessa festa. Porque em breve, todos nós, os salvos, estaremos juntos nesse grande banquete. Eu gostaria que a equipe de louvor viesse aqui para a gente cantar um hino, e a gente vai orar na sequência.
É comum eu ouvir, é comum ouvirmos às vezes as expressões: para você ser curado, você precisa pagar o preço. Veja que os coxos, os doentes, os aleijados, não tinha como retribuir a generosidade daquele homem. Não tinha como. Aquele homem foi generoso para com eles. Então nessa noite, nesse instante, nós vamos cantar ao Senhor. Na sequência nós vamos orar e nós vamos clamar pela misericórdia de Deus. Jesus não tem como retribuir a sua graça, sua generosidade. O que o Senhor faz e fez por nós é porque o Senhor é bom. Não pela nossa dignidade, é o Senhor que nos torna dignos. Então por favor, se coloque em pé. Vamos cantar a um lugar e na sequência eu vou orar. Por favor, se você conhece essa canção, cante com todo o coração. Não importa quantas pessoas estão aqui nessa noite. O que importa é que você está. De repente, essa parábola se aplica ao culto dessa noite. Mais pessoas foram convidadas, mas essas pessoas negaram por alguma situação. De repente, alguns inclusive tinham boas desculpas para não estar aqui nessa noite, mas você aceitou. Então se você aceitou, você se tornou digno pelo sacrifício de Jesus de participar desse grande banquete. Então nessa noite nós vamos clamar pela cura, pela misericórdia, por salvação, pela libertação. Feche os seus olhos, cante com todo o seu coração nesse instante.